Olá, meu nome é Bebel. E meu nome é Carla, e nós somos alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Cooperativa Gralha Azul. E hoje nós vamos apresentar para vocês o nosso trabalho de pesquisa sobre animações. Vem do latim anima, que significa sopro de vida ou alma. Então, podemos dizer que fazer animações é o poder de dar vida e alma a algo que não tem vida própria, como um desenho ou um objeto. Ou seja, nossos amigos animadores são como deuses. Desde a pré-história, nossos antepassados já tinham vontade de registrar os movimentos vistos na natureza. Isso dá para perceber nas pinturas rupestres mesmo, como alguns desenhos em sequência e animais com mais patas que o normal, que dá uma ilusão de movimento. Pouco mais adiante na história, em algumas civilizações, é possível notar sequências de movimento, como em vasos gregos e pinturas egípcias. Na China antiga, foi criado o teatro de sombras, considerado um teatro de animação, que tinha o objetivo de retratar acontecimentos cotidianos com lições de moral. Mas foi a partir do século XIX que as animações começaram a ficar parecidas com o que conhecemos hoje em dia. Na época, os físicos estavam começando a entender e estudar um fenômeno chamado persistência de visão, que explica que uma imagem captada pelo olho humano persiste na retina por uma fração de segundos. Sendo assim, quando vemos uma sequência rápida de imagens, temos uma percepção de movimento. Essa teoria foi confirmada por Peter Mark e Roger John Iron Paris, responsáveis pela criação do taumatrópio, um brinquedo que, ao se girar, comprova a persistência de imagem. Depois do taumatrópio, vários experimentos ópticos foram criados. A gente pode citar o fenacitoscópio, o zootropo, o zoopraxicópio e, por fim, o praxinoscópio, que foi inventado em 1877 por um francês, o Émile Reynaud. A máquina projeta uma tela de imagens desenhadas sobre uma fita transparente e a multiplicação das figuras possibilita a ilusão de movimentos. Após alguns anos de aperfeiçoamento, Emily começou a exibir suas animações para um pequeno público. O evento ficou conhecido como Show de Animação. E o primeiro desenho foi Autor de uma Cabine, de 1894. Há algumas controvérsias, mas Fantasmagorie, de 1908, é considerada por muitos a primeira animação. Produzida por Emily Cole, foi feita usando a técnica de stop motion, e para seu pouco mais de um minuto foram necessários 700 desenhos. Entretanto, antes de Fantasmagorie, outras animações foram produzidas, como Humor Face of Funny Faces, de 1906, que, embora seja mais antigo, por muitos não é considerado uma animação, já que foi gravada a partir de imagens reais e fixas. A animação mais antiga do Japão foi descoberta em 2005, por Matsumoto Natsuki. Katsudo Shashin foi produzido provavelmente entre 1907 e 1911, com autoria desconhecida. Algum tempo depois, em 1911, Winsor McCay produziu Little Nemo, um curta de 10 minutos, feito com mais de 4.000 desenhos, realizados à mão em papel arroz. 3 anos depois, em 1914, McCay exibiu Gertie and the Dinosaur, que se tornaria seu mais famoso trabalho, em que foi utilizado mais de 10.000 desenhos que resultaram em um curta de 12 minutos. E por último, Bob Bumps at the Circus, de 1916 a 1925, dirigido por Al Hurt, foi a primeira série de curtas-metragens a ser produzida. As animações se espalharam pelo mundo todo e se tornaram muito populares, e com isso aconteceram vários marcos importantes. Começando por El Apóstol, um filme argentino de animação que ganhou o título de primeira longa-metragem animada do mundo. O longa foi produzido por Quirino Cristiani, teve sua estreia em 1917 e traz uma sátira política dirigida para Hipólito Yrigoyen, presidente argentino da época. Em 1919, o programa Fellini Follies estreou o tão icônico e memorável Gato Félix,
através de curtas-metragens animados, tornando o gatinho uma estrela de TV. Em 1928, surge o primeiro curta com som sincronizado, feito pelo desenhista Walt Disney e protagonizado pelo famoso ratinho Mickey Mouse, que se tornou o mascote de sua empresa Walt Disney World. Flowers and Trees, produzido por Burt Gillett, da companhia Disney Studios, foi o primeiro curta-metragem a ganhar o Oscar de melhor curta de animação em 1932. Já no dia 1º de janeiro de 1932, algo revolucionou a indústria da animação. Branca de Neve e os Sete Anões, um dos maiores clássicos da Disney, teve sua estreia nos cinemas, se tornando o primeiro longa com cores e diálogos sincronizados, e ganhando o Oscar de melhor animação do ano, entre diversos outros prêmios. A série animada Coelho Cruzado foi a primeira a ser produzida especialmente para a televisão. O clássico da Disney, A Bela e a Fera, foi o único filme de animação a ganhar o Oscar de melhor filme, em 1992. O famoso longa-metragem Toy Story também deixou sua marca, sendo o primeiro desenho de computação gráfica a ser exibido nas telinhas. E finalmente, em 2001, é oficialmente criada a categoria do Oscar para melhor longa de animação. Não tem como falar da história das animações sem citar seus diferentes estilos e técnicas, que foram desenvolvidos e aperfeiçoados ao decorrer de todos esses anos. Começando pela clássica animação tradicional 2D, que significa duas dimensões. Foi por muito tempo a queridinha dos animadores e é responsável por filmes que são memoráveis até hoje. Para produzir essa técnica, o animador precisa desenhar à mão cada quadro da cena e também do cenário em uma folha transparente. Depois de os desenhos serem finalizados, são todos fotografados um por um e em seguida são organizados em sequência de imagens e enfim a animação fica pronta. Apesar dessa técnica ser muito bonita e bem feita, é muito trabalhosa e cara e por isso não é utilizada muito hoje em dia. Atualmente, o 2D tradicional é muito substituído pelo 2D digital, que é basicamente a mesma coisa do tradicional, só que em vez de ser desenhado à mão, toda a produção é feita digitalmente, por aparelhos eletrônicos e programas de computador. Agora, passando para um outro estilo, vamos falar sobre o stop motion, que é bem diferente da 2D. A técnica utiliza sequências de fotografias chamadas de quadro, de um objeto que sofre leves alterações para passar a ideia de movimento. Entretanto, esse estilo, apesar de ser muito bacana, é muito demorado e caro para ser feito, com produções que levam anos para serem finalizadas. Avançando um pouco, nós temos a animação 3D, ou também animação de computação gráfica. Essa técnica consiste em criar dimensões e profundidade, modelar e criar personagens em um ambiente 100% digital, dando movimento e realismo a eles. Diferente do 2D, que utiliza-se de um perfil plano, o 3D usa mais de uma dimensão. Apesar dessa técnica ser mais barata e muito utilizada hoje em dia, com o avanço da tecnologia, as animações de computação gráfica mais antigas ficam com um visual um pouco estranho. E agora vamos falar sobre algumas técnicas que os profissionais utilizam para realizá-las. Começando pela rotoscopia, que nós acreditamos que seja a mais antiga entre elas. A técnica consiste em transformar filmagens em animação. Depois de serem feitas as filmagens desejadas, são desenhadas as animações com base nessas capturas, na tentativa de tornar o desenho mais realista e natural possível. A técnica cut-out, ou traduzindo, animações de recorte, consiste em desenhar as partes dos personagens separadamente e juntá-las ou alterá-las separadamente em decorrência dos frames, ao invés de desenhar tudo quadro a quadro. A técnica pode ser feita tanto no 2D gráfico quanto no 3D, e apesar de ser menos trabalhosa, a desvantagem é que tira um pouco de detalhes e originalidade da animação. Agora falando sobre o CGI, que é uma abreviação da palavra computação gráfica em inglês, mas que também é utilizada para se referir à técnica de quando o 3D é tão realista que fica até difícil de distinguir da realidade. A Universal Studios, fundada em 30 de abril de 1912, além de ser uma produtora de cinema, também era um estúdio de animação.
que foi responsável pela criação de diversos personagens muito icônicos, como o Pica-Pau, os desenhos do Homem-Aranha e o Pinguim Picolino. Bolho de morango! A Paramount Pictures, fundada em 1912, era responsável por animar e distribuir personagens também muito memoráveis, como o Marinheiro Popeye, o Gato Félix e a Betty Boo. Fundada em 16 de outubro de 1923, a Disney Brothers Cartoon Studios, que hoje em dia é conhecida mundialmente como Disney, produziu e criou históricos momentos dos desenhos animados, como a Branca de Neve e os Sete Anões, o Rei Leão, Frozen, entre muitos outros. A Warner Bros. Cartoons foi fundada no dia 10 de novembro de 1926, responsável pela criação dos marcantes personagens do desenho Looney Tunes, como o Pernalonga e o Patolino. Já em 1992, a empresa fundou o canal Cartoon Network, muito famoso por passar e produzir vários desenhos. A Metro-Goldwyn-Mayer, ou simplesmente MGM, foi responsável pelos desenhos icônicos do Tom e Jerry e da Turma da Pantera Cor-de-Rosa. E por último, a Hanna-Barbera, um estúdio que começou independente em 1957, mas logo no início foi comprada pela Warner Bros. Cartoons, que faz parte da empresa até hoje. Foi responsável pela criação de inúmeras animações, como Scooby-Doo, A Corrida Maluca e os Smurfs. Muitos estúdios foram criados depois do esplêndido sucesso das animações. O estúdio Ghibli, um dos maiores estúdios de animação, de origem japonesa, foi fundado em 1985 e desde então vem criando lindas e profundas histórias, como A Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro. A Pixar's Animation Studios, fundada em 3 de fevereiro de 1986, conhecida por ser pioneira em animações de computação gráfica, é responsável por longas extremamente marcantes, como Toy Story, Monstros S.A. e Divertidamente. Hoje em dia, a empresa é uma subsidiária da Disney. A Blue Sky Studios foi fundada em 1987 e responsável pelos filmes A Era do Gelo e Rio. A DreamWorks Animation foi fundada em 1994 e nos trouxe clássicos como Shrek, Kung Fu Panda e Como Treinar Seu Dragão. A Illumination, criada em 2007, que criou os tão icônicos Minions e Meu Malvado Favorito. A Like Studios, de 2005, é um estúdio focado apenas em stop motion e ficou bem conhecido por suas incríveis produções, como Coraline e o Mundo Secreto e A Noiva Cadáver. A Fox Animation Studios, fundada em 1994, que produziu e ainda produz a famosa série animada Os Simpsons. Hoje em dia faz parte da companhia Disney. Fechando com mais um estúdio de origem japonesa, a Toei Animation, de 1948, é responsável pelos famosos animes Dragon Ball e Sailor Moon. Como hoje em dia o mundo das animações é muito comercial e centrado em grandes empresas, fica difícil para os animadores independentes ganharem espaço na mídia, porém não impossível. Com o grande crescimento das mídias sociais, o YouTube, por exemplo, é um ótimo lugar para se encontrar longas e curtas independentes bem interessantes sobre diversos assuntos. Começando por dois nacionais, que nós particularmente gostamos muito, Coelho e Desnecessauro, feito pelo mesmo criador, o Ronaldo. Ambas animações estão disponíveis em seu canal do YouTube, o Gato Galáctico. Você comeu todo o bolo? Outro nacional também é o Devaneios, criado por Iô Araújo. Seu conteúdo está disponível em sua conta do Instagram. São pequenos curtas engraçados que fazem críticas e sátiras à sociedade. Você podia fazer o que eu disse. Já pensou em mudar? Ser uma pessoa melhor? O que você acha? Não sei, acho que você pode me ajudar. Claro, como? Faz silêncio aí, na moral. In a Nutshell é um canal de animações no YouTube que fala sobre conteúdo científico criado por estudantes de medicina na Alemanha, para divulgar seus conhecimentos da melhor forma, a animação. Simon Thorfield, um animador independente e criativo, decidiu fazer um desenho inspirado em seu gato. Em Simon's Cat, ele mostra diversas situações e aventuras de seu curioso e pentelho gatinho. Agora falando sobre filmes, nós temos ótimas indicações.
iniciando com Persépolis, uma adaptação da HQ no qual a escritora e diretora Marjane Satrapi narra a sua própria trajetória enquanto mulher iraniana, vivendo conflitos pessoais e políticos. Ernest e Celestine é um filme francês de 2012 que conta uma linda história de amizade proibida entre um urso e uma ratinha. E por último, um outro filme francês chamado Um Monstro em Paris, que se passa num cenário de época e conta a história de romance entre uma bela jovem e um monstro. A primeira animação brasileira foi um curta chamado Kaiser, lançado em 22 de janeiro de 1917, feito pelo cartunista Álvaro Marins, que conta a história de um imperador alemão que é engolido por um globo terrestre. Porém, infelizmente essa animação foi perdida com o tempo. Já o curta mais antigo que se tem registro é Macaco Feio, Macaco Bonito, de 1929, produzida por Luiz Sel. O curta conta a história de um macaco levado que foge de sua jaula no zoológico. O mesmo autor produziu mais tarde o curta Frevorita, em 1930. O primeiro longa-metragem brasileiro foi criado em 13 de janeiro de 1951, pelo animador Anélio Latini, chamado Sinfonia Amazônica. O filme conta a história de algumas lendas brasileiras e fala do folclore da região amazônica. Para ficar pronto, precisou de cerca de 500 mil desenhos. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. A publicidade deu forças e sustentou as animações nacionais por muito tempo, com muitas propagandas memoráveis e bem feitas. A animação sempre esteve próxima dos cartunistas e desenhistas. Um dos pioneiros no ramo é Maurício de Souza, que teve a oportunidade de criar o primeiro filme baseado em histórias em quadrinho. O Natal da Turma da Mônica, de 1976, fez tanto sucesso que fazem desenhos adaptados dos quadrinhos da Turma da Mônica até hoje. No início dos anos 90, devido à crise econômica e os cortes nas produções de animação, foi criado um festival chamado Anima Mundi, onde incentiva animadores de todo o Brasil a compartilhar suas artes e criar novas produções. Hoje em dia, é considerado um dos maiores festivais de animação do mundo. Não tá dando, Shopping! Não tenho condições para realizar a transferência e ele está cada vez mais perto! Em 1996, foi produzido Cassiopeia, o primeiro filme feito em computação gráfica do Brasil. Conta a história de robôs que precisam lutar contra alienígenas para salvar seu país. Depois dos anos 90, o Brasil produziu muitas animações e foi cada vez mais reconhecido nacionalmente e internacionalmente pelos seus lindos trabalhos. Um grande exemplo é O Menino e o Mundo, de Ale Abreu, que ganhou o prêmio de melhor animação do cinema brasileiro e teve indicação ao Oscar de 2016, além de vários outros prêmios. Hoje em dia, as animações brasileiras são reconhecidas mundialmente e estão sendo cada vez mais elogiadas e aclamadas. Já tô chegando, Ana Catarina! Ana Catarina. Que nome feio. Como nós já vimos, o Brasil tem um longo histórico com animações. Então, agora vamos citar alguns desenhos nacionais que são bem conhecidos hoje em dia e falar um pouco sobre seus estúdios. Começando com o Copa Studio, criado em 2009 no Rio de Janeiro, que já produziu diversas animações muito interessantes, entre elas Irmão do Jorel e Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. Um outro estúdio também do Rio de Janeiro é o Combo Studio, que começou suas atividades em 2015 e ficou bem famoso por produzir a série da Animalu, a primeira youtuber de desenho animado do Brasil. A Light Star Studio é um estúdio de animação 2D de São Paulo e é muito conhecido por produzir a série animada SOS Fada Manu e o aclamado filme Uma História de Amor e Fúria. Agora o mais antigo entre eles, a TV Pinguim, fundada em 1989, que produz tanto animações em 2D quanto em stop motion. É muito famosa pelas séries animadas O Show da Luna e Peixonautas. A importância da representatividade é enorme, e nos desenhos essa carga é maior ainda. Não é bobagem ou uma indiferença ter uma protagonista negra. É a alegria de uma criança poder se ver no reflexo de sua personagem favorita e dizer: olha, eu sou igual a ela. Até pouco tempo, a representatividade nas animações era bem precária. Quando finalmente aparecia, era muito estereotipada. Nos últimos tempos, as animações estão cada vez mais representativas.
Isso mostra como podemos evoluir para uma sociedade mais unida e, acima de tudo, mais humana. E agora é só torcer e apoiar para que daqui para frente os desenhos sejam mais diversificados ainda. Bom, agora sem enrolação, nós vamos citar alguns desenhos que apresentam bastante inclusão. Até rimou. E o primeiro desenho da nossa lista é Steven Universo, em que sua narrativa trata de um menino que vive diversas aventuras com suas amigas Crystal Gems, que são personagens não binárias. Além de apresentar vários tipos de pessoas, também temos o casamento entre a personagem Ruby e a personagem Safira. Agora, She-Ra e as Princesas do Poder, que é uma releitura do desenho She-Ra, a Princesa do Poder, de 1985. A história tem muita representatividade em si, como a quebra de estereótipo de gênero, personagens femininas fortes e independentes, vários tipos de corpos e personagens que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Fora isso, a história é muito legal, vale a pena assistir. Temos também o desenho Hora de Aventura, que trata de assuntos variados, como o fato de um dos personagens protagonistas, o Finn, não ter um braço, a princesa Jujuba e a vampira Marceline, que também são protagonistas da história, serem um casal, e uma variedade enorme de personagens, que mostra como todos nós somos diferentes. Agora, falando de um desenho fofíssimo, Doutora Brinquedos mostra o cotidiano de Dottie, uma garotinha de 6 anos que decide ser médica, assim como sua mãe. Cuidando de seus brinquedos, que são bem variados, a doutora passa muitas mensagens importantes no decorrer de seus episódios. A série da Disney tem um conceito muito importante da representatividade afro-americana, sendo que seus personagens principais são negros. Vale muito a pena conferir essa linda animação. O Mundo de Greg é um desenho super legal, que mostra a vida e as diversas aventuras do garoto Greg e a interação com sua família e amigos. A Princesa e o Sapo também é super importante, porque além de ser a primeira princesa e protagonista negra da Disney, é uma das princesas preferidas de muito, inclusive nossa também. Não podemos deixar de falar do Super Choque. A série animada teve início no ano 2000 e chegou logo à TV aberta brasileira. O protagonista, Virgil Hawkins, é um garoto negro de 14 anos que se torna um grande super-herói. O desenho levanta discussões relevantes relacionadas ao racismo estrutural. É muito triste de se dizer que a participação das mulheres nas animações é muito baixa. Nos últimos 12 anos, apenas 3% dos cargos de direção de filmes animados foram ocupados por mulheres. E entre eles, apenas uma não era branca. Dentro da indústria de animações para televisão, também se observa essa discrepância, como em 2018, que apenas 13% dos episódios de desenhos transmitidos pela TV tinham mulheres envolvidas na direção, e só 3% eram mulheres não brancas. Uma das questões discutidas de o porquê o número de mulheres tão baixo no meio das animações é a síndrome do impostor. Muitas mulheres não se sentem capazes e seguras de dirigir uma obra, porque pensam que suas histórias não são interessantes para o público. Esse pensamento acontece porque por muito tempo a indústria foi dominada pela perspectiva masculina. Isso vem mudando bastante nos últimos tempos para cá. Porém, ainda precisamos dar muita voz às mulheres animadoras. Felizmente, nós temos diversos exemplos de obras feitas por excelentes animadoras, como As Aventuras do Príncipe Achmed, de 1926, dirigido por Lotte Reiniger. Foi o primeiro longa a ter uma direção feminina. Persepolis, filme que nós já citamos aqui, foi dirigido por Marjane Satrapi. Sailor Moon, o famoso anime japonês, foi escrito e dirigido por Naoko Takeuchi. Shrek, vencedor de vários prêmios e um Oscar de melhor animação em 2002, foi dirigido por Vicky Jenson juntamente com Andre Adamson. Frozen, uma aventura congelante, foi dirigido por Jennifer Lee e Chris Buck, que também levou o Oscar de melhor animação, além de ser a animação com maior bilheteria de todos os tempos. Valente, um longa que trata muito da independência feminina com a protagonista, a Princesa Merida, foi dirigido por Brenda Chapman e ganhou o Oscar de melhor animação em 2013. Full Metal Alchemy, considerado pelos fãs de anime uma das melhores obras dos últimos tempos, foi escrito, ilustrado e dirigido por Hiromi Arakawa. Com Amor Van Gogh, considerado por muitos como uma revolução na indústria da animação, foi dirigido por Dorota Kobiela. No Brasil, nós também podemos citar importantes animadoras como Camila Carter, que dirigiu o curta Carne, Helena Hilário, diretora do curta Umbrella, Rosana Urbis e Belisa Proença, que dirigiram e produziram respectivamente o lindo curta-metragem Guida.
fim, agora nós vamos falar curiosidades muito legais sobre o mundo animado. Começando com: o filme brasileiro Cassiopeia quase foi o primeiro longa feito com computação gráfica no mundo. Inicialmente, sua estreia era para ter acontecido 3 meses antes de Toy Story 1. Porém, devido a atrasos na produção, o filme acabou sendo lançado mais tarde. Pica-Pau foi o primeiro desenho a ser transmitido na televisão brasileira, em 1950. Os Simpsons é o desenho com o maior número de temporadas do mundo, com ao todo 33 sessões. A Aurora é a princesa com menos diálogos da Disney, possuindo apenas 18 falas em todo o seu filme. A Pixar esconde alguns objetos específicos em todos os seus filmes. Os mais famosos são a bola colorida e o carro da Pizza Planet. Irmão do Jorel foi a primeira série original do Cartoon a ser produzida no Brasil e na América Latina. Alguns filmes da Pixar mudam algumas coisas conforme a região ou país para se encaixar com a cultura local. No filme Frozen, inicialmente, era para Elsa ser a vilã. Porém, ao escutarem a música feita para ela, Let It Go, os diretores acharam a canção tão marcante e libertadora que decidiram mudar totalmente o roteiro para ela ser uma das protagonistas. O filme O Estranho Mundo de Jack, de 1993, foi o primeiro longa de stop motion da história. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre animações conosco. Como vocês viram, não é um trabalho nada fácil fazer animações. Então vamos sempre apoiar e valorizar os animadores, principalmente do nosso país, porque eles se esforçam bastante para fazer um trabalho bonito e bem feito. Muito obrigada pela atenção, um beijo e até mais!